Dependendo da sua idade, você com certeza sabe quem é essa figura que vai aparecer aqui na sua tela agora. Álvaro Thaís, ou como é conhecido, Henri Cristo. Ele esteve em vários programas de televisão durante a década de 80, 90 e até mesmo no começo dos anos 2000. O motivo? Henri Cristo diz ser a ressurreição do grande Messias dos cristãos, Jesus Cristo. Porém, caso tenha reparado, o dito Salvador da humanidade anda meio sumido. Hoje eu venho aqui especialmente para contar a história dessa personalidade que mexeu com muitas pessoas e responder a pergunta: afinal, o que aconteceu com Henri Cristo? Como eu disse, Henri foi uma presença em diversos programas de televisão durante vários anos. Mas antes de ser conhecido como o homem que proclamava ser Jesus Cristo, Álvaro não levava exatamente uma vida comum. Ele nasceu no dia 22 de março de 1948, na cidade de Indaial, em Santa Catarina. E foi lá que começou toda a sua carreira mística. Na década de 70, Henri se mudou para a cidade de Curitiba, no Paraná, e adotou um outro nome. Se você procurasse uma referência na astrologia em Santa Catarina, provavelmente as pessoas iriam te indicar o grande Yuri de Nostradamus. Nessa época, Álvaro era um homem completamente diferente, tendo até mesmo se casado e pai de 2 filhos. Ele escrevia sobre astrologia para jornais do estado, além de apresentar um programa na TV. Isso mesmo. Por isso dá para entender a desenvoltura de Henri com as câmeras agora, não é? Então, o programa Zodíaco e Você era apresentado no canal TV Paraná e fez com que o homem fosse prestigiado como um certo tipo de guru da alta sociedade nos estados de Santa Catarina e Paraná, principalmente na cidade de Curitiba. Ele era famoso por fazer previsões ao vivo. Mas a maioria delas passava longe de se concretizar. Ao longo da década de 70, Henri causou muitas polêmicas com suas visões, além de debates com outros famosos do misticismo e até mesmo com representantes da Igreja Católica e do protestantismo. Entre as várias previsões erradas que Henri fez estão a Copa do Mundo de Futebol de 1978, não iria acontecer na Argentina. Será? Você que conhece futebol? Só que a bola rolou pelos gramados dos Hermanos. E o homem também disse que um arranha-céu em Curitiba seria incendiado, o que também não ocorreu. Em 1978, aconteceu um outro caso curioso na vida do protagonista da história de hoje. Ele foi espancado por cerca de 10 homens nas ruas da capital paranaense. O motivo? Um suposto relacionamento que Henri tinha com a esposa de um dono de motel na cidade. Dizem que depois desse episódio, o então Yuri de Nostradamus começou a ficar mais recluso, se afastando da vida pública. E nesses momentos, mais reservado, Henri iniciou alguns períodos de jejum, buscando alguma iluminação em sua vida. Dá para dizer que ele encontrou. Durante um desses jejuns, o homem teria recebido uma mensagem de Deus, a grande revelação de sua vida, que ele próprio seria a reencarnação de Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. E é a partir daí que Álvaro Thaís, ou Yuri de Nostradamus, se torna Henri Cristo. Ele conseguiu até mesmo incluir esse novo nome na identidade. Hoje, oficialmente falando, se chama Álvaro Henri Cristo Thaís. Quando fez o jejum e recebeu a mensagem de Deus, o nosso personagem estava em Santiago, no Chile. Resolveu iniciar uma longa peregrinação pelo mundo, viajando por vários países. Ele teria ainda sido expulso ou impedido de entrar em vários outros, como França e Estados Unidos, por portar documentos incompatíveis com a sua real identidade. Henri havia colocado sem autorização seu novo nome nos documentos, o que o impedia de entrar em alguns lugares. De volta ao Brasil, foi visto em Belém do Pará, já
como o suposto novo Messias do mundo. E ele arranjou uma bela confusão por lá. Você com certeza conhece a passagem bíblica em que Jesus expulsa os mercadores de um templo por estarem comercializando na casa de Deus. Então, Henri fez algo bem parecido, mas com uma ideia um pouco diferente. Invadiu uma famosa igreja em Belém, atacou o vigário e quebrou várias imagens. Segundo ele, estava apenas cometendo um ato libertário. Depois do ocorrido, passou 15 dias em um presídio. Após ganhar a liberdade, Henri voltou para Curitiba, onde inaugurou o que considera a grande obra da sua vida, a SOUST, ou Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. É classificada como uma escola filosófica e mística que hoje está localizada em Brasília. É um local muito misterioso e cercado de polêmicas. Ainda em Curitiba, Henri Cristo era uma figura conhecida em um lugar do centro chamado de Boca Maldita, famoso ponto de encontro e de manifestações políticas. A partir da década de 80, o homem se tornou cada vez mais popular por causa de várias participações em programas de TV. As passagens de maior destaque do autoproclamado Messias pela telinha talvez sejam os debates com o Padre Quevedo, embora o Pânico na TV tenha procurado Henri diversas vezes para fazer conteúdos de humor. A questão é que o homem ficava cada vez mais famoso, atraindo curiosos e até mesmo novos seguidores, gente que peregrinava de vez em quando para ver o guru. Muitos afirmam que se Henri fosse Cristo, ele não aceitaria passar o papel de bobo que fez diversas vezes na TV. Porém, conforme ele, é uma maneira positiva de espalhar sua mensagem. E com toda essa exposição, começaram os ataques. Não deve ser surpresa para ninguém que o fato de Henri se autodeclarar como Cristo ressuscitado é algo que irrita muitas pessoas. Você lembra daquele problema que eu citei aqui com os documentos? A situação foi muito mais longe do que simplesmente ser barrado em algumas alfândegas, virando um processo civil aqui no Brasil por falsidade ideológica. Isso aumentou ainda mais o ódio de certos grupos com Henri, que viu seu espaço sendo atacado cada vez mais. Por causa disso, houve uma mudança de endereço da sede, algo que o homem atribuiu como uma vontade de Deus. A alteração aconteceu em 2006 e hoje o lugar parece mais como uma pequena fortaleza, cercada por arames farpados e cidadãos armados, que são seguidores de Henri e que fazem a proteção do local. E é por lá que o nosso amigo passa a maior parte do tempo. Não, obviamente, quietinho, sem conversar com o mundo. Suas páginas na internet acumulam milhares de seguidores. Os conteúdos são postados com muita frequência, além dos vídeos de palestras e mensagens de amor para os fãs. Sabe-se também que Henri possui um público fiel, pessoas que vão até o templo para ter consultas com ele, se é que podemos chamar assim. E é claro, esses seguidores tinham que vir com um certo simbolismo, não é mesmo? São 12 no total, 9 homens e 3 mulheres, igualando o número de discípulos de Jesus. Henri, inclusive, os chama assim, embora muita gente possa ver alguma maldade no relacionamento do líder com as mulheres que o cercam. Fato é que desde 1978, quando recebeu a revelação sobre quem era de verdade, Henri é um celibatário, ou seja, não faz sexo. Bom, pelo menos é o que ele diz. Eu não posso afirmar com plena certeza se Henri é ou não o que diz ser. Entretanto, não podemos negar que existe um sentimento que talvez seja um pouco embaraçoso, não é mesmo? De vez em quando, a gente encontra por aí pessoas que possuem o complexo do Messias, como é classificado pela psicologia. Veja bem, não buscamos aqui questionar a fé de ninguém. Nós, da Fatos, sabemos que muita gente acredita nas palavras de Henri e que ele seja o enviado do Pai. Porém, pela lógica, até que se prove o contrário, ou seja, que Deus confirme que esse homem é realmente quem diz ser, temos a obrigação de trazer vários pontos de vista. Concorda? E para isso, precisamos explicar o contexto de Messias. De acordo com os especialistas, esse transtorno ocorre quando alguém começa a acreditar piamente que é
de algum modo, o responsável por salvar a humanidade do que quer que seja. Esses indivíduos afirmam que são enviados ou abençoados por Deus para realizarem uma missão única. Entendeu? E você, o que acha? Henrique Cristo é apenas um personagem, uma pessoa bem intencionada que quer espalhar mensagens de amor? Ou ainda, quem sabe, a ressurreição de Jesus de Nazaré? Conta pra gente nos comentários. Por hoje é só isso, mas em breve estarei de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!